Bem, então vamos ver aqui como é que aplicamos o processo de Krokanor-Kut para essa situação aqui. Eu não vou me ater aqui no cálculo da estatística da Watson, ok? A gente vai ver como é que o processo de Krokanor-Kut vai se proceder. Aliás, não é a Derby Watson que eu quis dizer, eu quis falar do Rho. Então, quando você estima um modelo de mínimos quadrados ordinários, você automaticamente, naquele processo, você tem o quê? Você tem o resultado, tá, da regressão, e aqui você tem uma estimativa de Rho. Tá? Vamos copiar essa estimativa de Rho e vamos fazer as transformações devidas dessas variáveis aqui para que a gente possa aplicar o processo de Krokanor-Kut. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir uma nova variável, que vamos chamar de y1, que na verdade vai ser a variável y defasada em um período, e vamos fazer a mesma coisa para o x. Feito isso, nós vamos agora iniciar o processo do Krokanor-Kut, que implica em que você pegar essas variáveis y e x1 e multiplicar o Rho por cada uma delas, já que esse valor é conhecido. Como nós vamos fazer isso? Na verdade, você vai definir a variável y, aí coloca r para definir que é y Rho, que vai ser o y defasado 1 vezes o valor do Rho que você encontrou, 0,914245. A mesma coisa você vai fazer com x. Então, você vai ter o xr, que vai ser o x Rho vezes Rho, que vai ser a variável x1 vezes o valor do Rho que foi encontrado. Então, essas duas variáveis aqui equivalem ao Rho. Os x multiplicados pelos respectivos Rhos. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos estimar aquela regressão em que você tem o yt menos yt menos 1 vezes o Rho. Então, você vai definir uma nova variável, que vai ser, vamos chamar aqui de y. A gente pode colocar como yd1, para indicar que é a primeira defasagem, que vai ser igual a y menos o yr. A mesma coisa se faz definindo uma nova variável, só que agora com o xd1, que é igual, aí você pega, aplica o x, menos o xr. Essas duas variáveis, então, passam a ser as nossas variáveis defasadas em que vamos fazer a aplicação. Evidentemente que você vai perder o quê? Um grau de liberdade aqui. Aí você faz o quê? Você vai estimar um novo modelo, só que agora baseado com o quê? Com a sua variável defasada y1 e a variável defasada y2. Faltou colocar a constante, ela tem que entrar. Tirei ela sem querer. xd1. O que nós temos aqui? Temos um processo onde você fez um tipo de correção. Se você vir no teste e pedir o teste de autocorrelação com uma defasagem, você já observa que há uma correção da autocorrelação que era apresentada anteriormente. Então, você deixa de ter a presença de autocorrelação aqui na situação, tá? Pelo teste de Birch-Goffrey. Então, o processo de Krokanor-Kut, como é que você faz ele? O critério é de que esse valor aqui, que você está vendo, tem que ter uma diferença mínima em relação ao do outro modelo. Vamos abrir lá o do outro modelo, vamos extrair aqui desse daqui. Tá? Ou seja, ele corrigiu, na verdade, quando você vai analisar, e aí vamos ter que fazer com que esse valor, à medida que você vai repetindo esse processo, ele seja o menor possível. Mas aqui você já vê o Rho que tem
um valor muito próximo a 0,1, tá? Mas ele pode ainda melhorar. Mas ele já corrige a autocorrelação. Então, o processo de colocando Orkut, você tem que ir repetindo esses passos, aumentando as defasagens, até que esse valor aqui fique igual a 0,01 ou 0,0001. Essa que é a ideia do processo. Tá. E aqui o que, que vai diferir? Essa é a forma que ele calcula o ρ, que é trabalhando com os resíduos. Ok? Trabalhando com a defasagem do resíduo presente contra o resíduo passado. O método de Durbin, que é citado lá no livro, ele é calculado de uma forma diferente. O ρ é uma estimativa do valor do y defasado. Então aqui você tem que ter cuidado para diferenciar o que é o processo de Crocani-Okrut e o que é o processo de Durbin-Watson. Vamos então verificar como é que a gente calcula o ρ no processo de Durbin. Tá? Na verdade, a gente ainda vai continuar utilizando essa regressão aqui, porém nós vamos trabalhar com essas duas especificamente. Então, como é que você vai estimar o modelo novo? Você vai estimar y, tá? E aí você vai rodar esse y contra o quê? Você vai rodar ele respectivamente contra a constante, o valor de y1, que no caso vai ser o y defasado, o valor do x normal e o valor do x defasado. Então, aqui é o processo como você vai estar fazendo as estatísticas de Durbin. Então, esse valor que você está vendo aqui, ó, 0,9073, seria uma estimativa do ρ no processo de Durbin. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Você vai criar as novas variáveis também, só que agora utilizando esse valor e não aquele ρ que nós vimos anteriormente. Então, como é que você calcula aqui? Vamos definir a nova variável. Vamos chamar agora o primeiro de ypd, que é para dizer que é o processo de Durbin, que vai ser o y1 vezes esse valor que você achou de Durbin-Watson. E vamos definir a outra variável como o x PD, que é processo de Durbin, que vai ser igual ao x1 vezes o valor que você encontrou da estimativa de y. Aí o que, que nós vamos fazer agora? Vamos calcular os valores de y e x corrigidos pelo Durbin. Então você vai corrigir, definir nova variável. O y, vamos chamar também de D1, só que você tem que ter ciência de que agora esse processo é y menos o ypd, e vamos continuar chamando de x D1, já que é a defasagem 1, só que agora dentro do processo de Durbin, que vai ser o x menos o xpd. Feito isso, você estima o modelo de mínimos quadrados, que vai ser o que? Tira essas variáveis agora, a constante mantém-se, só que você vai rodar o yd1 e o xd1, só que agora corrigidos pelo processo de Durbin. E aqui está a sua regressão. Note que o ρ diminuiu também, ele caiu, e se você fizer o teste de autocorrelação, você vai observar que a autocorrelação também é corrigida pelo processo de pelo processo de Bush-Goldfrey. Ela deixa de existir com a correção de Durbin também.